Olá, comunidade Mediretriz. Sejam muito bem-vindos ao canal que transforma a forma de você se atualizar na medicina. Eu sou o Dr. Medir, e hoje temos um tema essencial para quem busca conhecimento de ponta e saúde de qualidade. Preparem-se para desvendar um dos pilares do tratamento do diabetes tipo 1. Você sabia que a nutrição é um dos maiores desafios no tratamento do diabetes, mas também um dos mais poderosos aliados para o controle da doença? Por muito tempo, a gente ouviu falar em muitas restrições. Mas será que ainda é assim? As últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes trazem novidades que vão mudar sua forma de pensar. O diabetes tipo 1 é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas no mundo. E a terapia nutricional é uma parte integral do cuidado geral, influenciando diretamente o controle glicêmico e a qualidade de vida. O tratamento nutricional do diabetes tipo 1 não é mais pautado em restrições alimentares, e sim em um planejamento alimentar saudável com possibilidade de flexibilização nas escolhas, conjugando a quantidade de alimentos ingerida, em especial os carboidratos, e a quantidade de insulina rápida ou análogo de ação ultra-rápida proporcional para cada refeição. Nosso objetivo aqui, no Mediretriz, é te dar ferramentas práticas e informações baseadas em evidências para que você, seja profissional de saúde, estudante ou alguém que vive com diabetes ou convive com quem tem, possa fazer as melhores escolhas. Seguir um plano nutricional individualizado e personalizado está associado a melhores resultados glicêmicos em pacientes com diabetes tipo 1. E para nos ajudar a entender tudo isso, convido nosso especialista no tema, Dr. Matheus Formina. Olá a todos! É um prazer estar de volta ao Mediretriz. Como o Dr. Medir disse, vamos mergulhar na terapia nutricional para o diabetes tipo 1, conforme as últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. E a primeira e mais importante mensagem é: a quantidade de carboidratos deve ser individualizada, uma vez que não há uma porcentagem ideal de calorias provenientes de carboidratos. Por muito tempo, o carboidrato foi visto como o vilão, mas hoje sabemos que o carboidrato é o nutriente que exerce maior influência na variabilidade glicêmica pós-prandial, e as evidências atuais sugerem que o tipo de carboidrato, independente da proporção, tem grande relevância. O que é fundamental é a individualização do plano alimentar. Não existe uma dieta padronizada para pessoas com diabetes tipo 1, devendo suas características serem individualizadas de acordo com o peso, o controle glicêmico, as preferências, o risco de hipoglicemia, além de considerar condições metabólicas, socioeconômica e culturais do paciente. O Guia Alimentar para a População Brasileira deve ser o referencial para o padrão alimentar saudável para pessoas com diabetes. E o mais importante, devemos monitorar a ingestão de carboidratos e considerar a resposta glicêmica aos carboidratos da dieta, o que é essencial para melhorar o controle da glicose pós-prandial. A ingestão de carboidratos deve enfatizar fontes de carboidratos densas em nutrientes, que são ricas em fibras e minimamente processadas. Pessoas com diabetes devem ser encorajadas a minimizar a ingestão de carboidratos refinados e açúcares adicionados, e focar nos carboidratos de baixo índice glicêmico, vegetais, legumes, frutas, laticínios, leite e iogurte, e grãos integrais, pois esses alimentos podem ajudar no controle glicêmico e nos níveis de colesterol. Agora, sobre a restrição de carboidratos, ou a dieta low carb, em pessoas com diabetes tipo 1. Ela pode ser considerada com cautela como ferramenta para controle glicêmico no curto prazo, já que faltam evidências de eficácia e segurança a longo prazo. O termo low carb inclui padrões heterogêneos de dieta, que ofertam desde 100 gramas de carboidratos por dia até restrições de menos de 50 gramas por dia. Mesmo que na prática clínica, dietas low carb possam melhorar o controle glicêmico para alguns pacientes com diabetes tipo 1, há evidências limitadas para apoiar seu uso rotineiro no tratamento destes pacientes. É importante considerar que os possíveis benefícios da restrição de carboidratos no tratamento do diabetes tipo 1 devem ser ponderados com os possíveis efeitos adversos à saúde. Os desfechos em longo prazo, especialmente em crianças e adolescentes, são desconhecidos.
A utilização de dietas com muito baixo teor de carboidratos, as chamadas very low carb e cetogênicas, é controversa, sem segurança comprovada e com impacto desconhecido sobre o crescimento. Também é importante avaliar o impacto metabólico da substituição de carboidratos por proteínas e gorduras em longo prazo no risco de doenças renais e cardiovasculares. Agora, se tem uma ferramenta que é fortemente recomendada em pessoas com diabetes tipo 1, para melhora do controle glicêmico, essa é o método da contagem de carboidratos, devendo ser considerado as peculiaridades, o custo e as preferências de cada pessoa. É uma importante ferramenta nutricional no tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável. Estudos mostram que a contagem de carboidratos é um método que permite maior flexibilidade nas escolhas alimentares. Um estudo clínico randomizado com adultos com diabetes tipo 1 avaliou que a contagem de carboidratos é uma ferramenta útil em qualquer etapa do tratamento, com benefícios nos níveis de hemoglobina glicada. Similarmente, em crianças, a hemoglobina glicada foi menor nos indivíduos que contavam carboidratos, reforçando a importância da educação em diabetes para o aperfeiçoamento da estratégia. A participação de indivíduos com diabetes em programas intensivos de educação, envolvendo insulinoterapia e contagem de carboidratos, resulta em melhora do controle glicêmico. Qualquer indivíduo com diabetes que utiliza insulina rápida ou ultra rápida na hora das refeições deve receber educação intensiva e contínua sobre a necessidade de combinar a administração de insulina com a ingestão de carboidratos. O método básico da contagem de carboidratos pode ser usado por qualquer indivíduo com diabetes. O paciente aprende a identificar o tamanho das porções e é permitida a substituição dos alimentos utilizando listas em que os alimentos são agrupados de modo que cada equivalente de carboidratos tenha aproximadamente 15 gramas deste macronutriente. Já o método avançado, por contagem de carboidratos em gramas, é indicado apenas para pacientes que estão em uso de múltiplas aplicações diárias de insulina ou bomba de insulina, em esquema basal bolos, o que possibilita calcular a dose de insulina rápida ou ultra rápida a ser administrada em função da quantidade de carboidratos da refeição. Aqui está outra novidade importante: em pessoas com diabetes tipo 1. Deve ser considerado contabilizar o teor de proteínas e gorduras da alimentação, além da contagem de carboidratos, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico pós-prandial. Diversos estudos têm demonstrado que a gordura e a proteína da dieta podem afetar significativamente o perfil glicêmico após 2 a 8 horas da refeição. Dessa forma, ajustar a dose de insulina prandial para estes macronutrientes pode ser benéfico. Em relação às gorduras, a hiperglicemia pós-prandial tardia foi o efeito predominante. Alimentos com maior concentração de gorduras, como mais de 35 gramas por porção, podem requerer ajuste da insulina. Em alguns estudos, 50 gramas de gordura podem aumentar em 2 vezes a necessidade de insulina, mostrando diferenças interindividuais no efeito glicêmico da gordura. Em relação à proteína, ela tem efeitos diferentes quando consumida com e sem carboidratos. Por exemplo, 30 gramas de proteína com carboidratos afetarão a glicose no sangue, enquanto pelo menos 75 gramas de proteína são necessários para haver um efeito quando consumidos isoladamente. Para pessoas em uso de sistema de infusão contínua de insulina, as doses extras para a contagem de proteínas e gorduras tornam-se mais seguras, pois existe a possibilidade do uso de bolos diferenciados, como o estendido ou o duplo. A qualidade dos lipídios na dieta é importante. Um plano alimentar que inclua elementos de um padrão mediterrâneo, com gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, pode ser considerado para melhorar o metabolismo da glicose e diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Deve ser priorizada, sempre que possível, a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos N3 de cadeia longa, como peixes gordurosos e nozes e sementes, para prevenir ou tratar doenças cardiovasculares. O consumo de alimentos de baixo índice glicêmico pode ser considerado para reduzir a glicemia pós-prandial, sobretudo quando consumidos de maneira isolada, sem outros alimentos, por indivíduos com diabetes tipo 1.
Estudos mostram que refeições de baixo índice glicêmico resultam em uma menor elevação da glicemia pós-prandial. É importante lembrar que vários fatores podem alterar o índice glicêmico do alimento ou da refeição. A gordura e a proteína lentificam a velocidade de esvaziamento gástrico, retardando a elevação da glicemia. A presença de fibras solúveis no alimento aumenta o tempo de contato do carboidrato com a superfície de absorção intestinal, enquanto as fibras insolúveis diminuem esse tempo de contato, resultando ambas em menor índice glicêmico devido à diminuição da sua resposta glicêmica pós-prandial. O tempo e forma de cocção dos alimentos também podem alterar o índice glicêmico. A sequência em que se consome os alimentos também pode interferir no pico glicêmico pós-prandial. Iniciar a refeição pelas fibras e proteínas pode favorecer o controle e a velocidade do esvaziamento gástrico, podendo reduzir a elevação da glicose. Para pessoas com diabetes tipo 1 com sobrepeso ou obesidade, é recomendado orientar restrição calórica individualizada a partir da ingestão calórica original para perda ponderal. O controle do peso corporal é importante para todas as pessoas, independentemente da presença de diabetes. Os profissionais de saúde devem estimular os indivíduos com diabetes a integrar estratégias de estilo de vida que evitem ou minimizem o ganho de peso ou promovam, no caso de excesso de peso, uma perda de peso inicial de 5 a 10%. A restrição calórica e a perda de peso devem ser acompanhadas de reavaliações frequentes da dose de insulina. E as fibras, meus amigos, são imprescindíveis. Para pessoas com diabetes tipo 1, é recomendada a ingestão mínima de 14 gramas a cada 1000 quilocaloria por dia para melhorar o risco cardiovascular e o controle glicêmico. A ingestão de fibras foi associada a valores médios mais baixos de glicemia automonitorada. O consumo de fibra alimentar foi associado a menor risco de doença cardiovascular e menor mortalidade por todas as causas. Embora a quantidade sugerida de fibras na alimentação de pessoas com diabetes tipo 1 tenha variado nos estudos, a ingestão mínima de 14 gramas para cada 1000 quilocaloria é recomendada pelas diferentes sociedades científicas ligadas ao diabetes e também para a população em geral. A quantidade adicional de fibras pode ter efeitos benéficos metabólicos e glicêmicos. Uau! Quanta informação valiosa! Doutor Matheus, muito obrigado por desvendar essas diretrizes de forma tão clara e prática. Em resumo, a terapia nutricional no diabetes tipo 1 em 2024 é sobre flexibilidade, individualização e conhecimento. Não há mais espaço para restrições severas sem base científica, mas sim para um planejamento alimentar inteligente, que considere os carboidratos de forma consciente, a influência das proteínas e gorduras, o índice glicêmico e a importância inegável das fibras e do controle de peso. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Se você aprendeu algo novo hoje, se este vídeo te ajudou a entender melhor a nutrição no diabetes tipo 1, curta, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas de profissão. E se ainda não é inscrito no MeDiretriz, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Queremos construir essa comunidade de conhecimento com você. Até a próxima!